Naquela madrugada abafada de domingo, quando o vento parecia ter medo de atravessar as janelas, Cláudio acordou com a sensação incômoda de que alguém o observava do fundo do quarto. Ele não ouviu passos, nem respiração, apenas um silêncio tão profundo que qualquer mínimo som pareceria um grito. Ao tentar se levantar, percebeu que o colchão afundava como se estivesse sendo sugado, e uma força pesada empurrava seu corpo para baixo. As paredes começaram a tremer levemente, como se algo estivesse caminhando do lado de dentro delas, até que fissuras vermelhas surgiram, pulsando como veias gigantescas. O cheiro metálico invadiu o ar, denso e quente, grudando na garganta. Cláudio sentiu o coração acelerar de um jeito que nunca experimentara, e antes que pudesse gritar, o quarto inteiro escorreu como tinta derretida, revelando um corredor estreito, iluminado pelo brilho de uma fogueira distante que parecia chamar seu nome. Cláudio tentou recuar, mas o chão sob seus pés ganhava vida própria, movendo-se como carne viva e empurrando-o em direção ao túnel. Cada passo produzia um estalo úmido, como se ele estivesse pisando sobre órgãos recém-abertos. O ar era tão quente que fazia os olhos lacrimejarem, mas o mais perturbador era o som que ecoava pelas paredes, vozes sussurrando palavras que pareciam conhecê-lo melhor do que ele mesmo. Ao fundo, sombras alongadas se contorciam, acompanhando-o como se esperassem sua aproximação. Cláudio percebeu que não caminhava sozinho. Algo o arrastava emocionalmente, cutucando memórias que ele evitava há anos, lembranças de decisões que nunca confessou a ninguém. O corredor se estreitou ainda mais, obrigando-o a virar de lado para passar, enquanto mãos escuras emergiam das paredes, tocando seu rosto gentilmente, como quem cumprimenta alguém que está chegando em casa depois de muito tempo. Quando finalmente saiu do corredor, Cláudio encontrou um imenso desfiladeiro iluminado por um céu impossível, formado por chamas que giravam em espirais lentas e intermináveis. O solo era rachado, exalando fumaça que parecia ter cheiro de ossos moídos. À sua frente, multidões de figuras humanas caminhavam sem direção, algumas rastejando, outras gritando palavras desconexas, todas com o mesmo olhar vazio, como se já tivessem desistido de qualquer esperança. Uma criatura gigantesca, com a pele semelhante a carvão incandescente, observava tudo lá de cima, seus olhos feitos de brasas pulsantes. Cláudio sentiu o corpo tremer quando a entidade virou o rosto lentamente em sua direção, e por um instante, teve certeza absoluta de que ela sabia quem ele era. O ar vibrou com uma força que o fez cair de joelhos, e uma voz profunda ecoou em sua mente, anunciando que aquele não era um lugar para os mortos, mas para os que se perdiam de si mesmos. A criatura desceu do penhasco com passos pesados que faziam o chão estalar como vidro trincado. À medida que se aproximava, as almas ao redor se afastavam, abrindo espaço como se reconhecessem a presença de algo inevitável. Cláudio tentou correr, porém seus músculos simplesmente não respondiam. A entidade parou diante dele, e seu corpo liberou um calor tão agressivo que fez a pele de Cláudio arder, mesmo sem tocá-la. De sua boca, ou algo que lembrava uma boca, saíram palavras desconexas que reverberaram dentro da cabeça dele, desmontando memórias e remontando-as de formas que não faziam sentido. Imagens da infância, decisões erradas, mentiras ditas por medo, tudo apareceu diante dele como cenas projetadas em chamas. A criatura apontou para o abismo ao lado, e o chão se abriu em rachaduras que mostravam camadas ainda mais profundas daquele mundo, camadas que pulsavam como se fossem feitas de almas comprimidas, implorando por ar. Cláudio foi empurrado pelo vento quente que saía das rachaduras, um vento que parecia sussurrar seu nome com milhares de vozes ao mesmo tempo. Ele escorregou e caiu, rolando até parar diante de um lago escuro, espesso como petróleo, onde inúmeras mãos sufocavam e afundavam em um ciclo de sofrimento sem fim. Cada toque emitia um som parecido à carne sendo rasgada. Quando tentou se afastar, uma dessas mãos emergiu com força, agarrando seu pulso. Ela puxou, e ao fazê-lo, uma onda de lembranças dolorosas invadiu sua mente, medos que ele tentou esquecer, arrependimentos enterrados, tudo retornando com intensidade extrema. As figuras que rastejavam pelo chão começaram a cercá-lo, observando-o com olhos queimados que refletiam sua própria culpa. No reflexo do lago, Cláudio viu seu rosto distorcido, como se estivesse se transformando em algo que nunca soube que existia dentro de si. Quando finalmente desistiu de resistir, o lago silenciou. As mãos soltaram seu pulso, e o calor diminuiu, como se o próprio lugar estivesse aguardando uma decisão.
A criatura colossal reapareceu acima dele, dobrando-se até ficar a poucos centímetros de sua face. Desta vez, não havia gritos, nem visões distorcidas, apenas um silêncio profundo e absoluto. O ser tocou o peito de Cláudio com um dedo feito de brasa, e tudo ao redor se desfez em cinzas, revelando seu quarto novamente, intacto. Ele estava suado, em posição fetal, respirando com dificuldade. Mas o mais aterrorizante foi perceber que, nos cantos das paredes, pequenas rachaduras vermelhas ainda pulsavam discretamente, como se o lugar do qual ele havia retornado estivesse observando, esperando a próxima queda. Desde aquela noite, Cláudio afirma que nunca mais dormiu no escuro. Naquela noite sufocante de segunda-feira, Isabela acordou com um estrondo vindo de dentro da própria cabeça, como se alguém tivesse batido uma porta pesada dentro de sua mente. Ela levantou assustada, notando que o quarto estava mergulhado em uma escuridão mais profunda do que deveria existir, como se a luz tivesse sido arrancada do mundo. O silêncio era tão absoluto que fazia seus ouvidos doerem. Quando tentou acender o interruptor, percebeu que a superfície estava quente demais, quase queimando sua pele. Foi então que ouviu passos lentos se aproximando do corredor, passos que não soavam como humanos, mas como algo arrastando partes duras pelo chão. Pela fresta da porta, uma luz vermelha começou a pulsar, respirando como um coração. E antes que pudesse se mover, a porta se abriu sozinha, revelando um espaço que definitivamente não era sua casa, mas um corredor profundo, iluminado apenas por um brilho sangrento vindo de um lugar muito distante. Isabela tentou fechar os olhos, acreditando que estava sonhando, mas o ar quente que escapava daquele corredor envolveu seu rosto, provando que era real demais para ser um sonho. Uma força suave, porém firme, empurrou suas costas, fazendo-a atravessar a soleira. O chão à sua frente parecia vivo, reagindo ao toque de seus pés com pequenas ondulações quentes que subiam pelas pernas, como se o lugar estivesse analisando cada nervo do seu corpo. A cada passo, vozes longínquas ecoavam, algumas chorando, outras rindo de forma descontrolada, como se soubessem que ela não tinha mais escolha. As paredes, feitas de uma rocha avermelhada, mostravam rostos deformados que se contorciam em ciclos intermináveis, alguns tentando falar, outros apenas observando. No final do corredor, uma escada espiral descia para um breu absoluto, mas um calor intenso subia de lá, chamando-a como se soubesse exatamente quem ela era. Quando colocou o primeiro pé no degrau, Isabela ouviu um som parecido com respiração vindo das paredes ao redor, como se o próprio ambiente estivesse acompanhando seus movimentos. O ar se tornou mais denso, impregnado de um cheiro de ferro queimado misturado a algo que lembrava incenso antigo. Ao descer, a escuridão se abriu, revelando um salão gigantesco, iluminado por chamas flutuantes que se moviam como se fossem vivas. No centro, um rio escuro corria lentamente, repleto de braços que emergiam do líquido, tentando alcançar a superfície. As vozes provenientes do rio se misturavam em um lamento contínuo, como se fossem incontáveis pensamentos desesperados ecoando ao mesmo tempo. Em uma pedra elevada, uma criatura com o corpo coberto de rachaduras incandescentes observava tudo em silêncio, seus olhos brilhando com um tom profundo de vermelho, como brasas recém-acesas. Ao vê-la, Isabela sentiu seu corpo estremecer. A criatura ergueu um dos braços, e o chão reagiu imediatamente, formando um caminho de pedra que levava diretamente até ela. Isabela sentiu seus pés avançarem sem que sua mente tivesse tempo de decidir. A cada passo, as chamas mudavam de forma, mostrando imagens do passado dela, momentos que tentou esquecer, escolhas que evitou pensar, culpas que escondeu até de si mesma. Quando finalmente parou diante da entidade, a criatura inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando sua alma. Um som grave e lento vibrou pelo ambiente, atravessando seu corpo como uma onda. A voz não falava, apenas transmitia sensações profundas: fragilidade, medo, fragilidade, culpa, tudo se misturando em um turbilhão quase sufocante. As rachaduras do corpo da criatura brilharam mais forte, revelando um calor que parecia capaz de derreter a mente de quem estivesse perto demais. Subitamente, a criatura tocou a testa de Isabela com um dedo feito de brasa viva. O toque não queimou sua pele, mas incendiou sua mente com imagens rápidas demais para compreender. Um campo de almas presas em correntes feitas de luz escura, uma torre que girava sem parar, torcendo os gritos que vinham de dentro dela, e um rosto gigantesco escondido entre as sombras, observando tudo com atenção silenciosa. No reflexo das chamas,
Isabela viu algo que a paralisou. Ela mesma, presa naquele lugar, caminhando entre as almas, com os olhos totalmente negros, como se já tivesse pertencido àquele mundo. A visão desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas uma angústia sufocante. A criatura afastou o dedo, e o salão começou a tremer, como se o próprio inferno estivesse reagindo às emoções dela. As chamas aumentaram, o chão se abriu e o rio escuro começou a puxar tudo ao redor para dentro dele. A criatura colossal recuou, observando Isabela com um olhar que parecia mais um julgamento final do que qualquer outra coisa. Um vento quente, quase cortante, empurrou Isabela para trás, e antes que pudesse se agarrar a algo, foi engolida por uma escuridão absoluta. Quando abriu os olhos, estava novamente em seu quarto, mas desta vez, a escuridão parecia mais pesada, mais densa, quase como a mesma que havia visto lá embaixo. Seus pés estavam sujos de uma poeira vermelha, e ao tocar a maçaneta da porta, ela sentiu o mesmo calor impossível que sentirá no corredor infernal. Desde então, Isabela afirma que a cada noite, antes de dormir, a luz do seu quarto pisca 3 vezes, como se alguém estivesse avisando que a passagem ainda está aberta. Naquela madrugada silenciosa, quando a neblina cobria a cidade como um manto pesado, Renato despertou com a sensação de estar caindo, mesmo estando deitado. Seu corpo inteiro vibrava, como se ondas invisíveis estivessem atravessando sua pele. Ao abrir os olhos, percebeu que seu quarto parecia mais estreito, como se as paredes tivessem se aproximado durante a noite. O ar estava denso, quente demais, grudando em sua garganta como se fosse vapor de sangue. Um som profundo ecoou pelo ambiente, semelhante a um rugido distante misturado a lamentos. De repente, as sombras no canto se moveram, se estendendo pelo chão como tentáculos que buscavam alcançá-lo. A luz do poste lá fora piscou 3 vezes e então apagou, mergulhando tudo em escuridão total. Quando tentou sentar, sentiu o colchão afundar sob seu peso, mas não como se estivesse macio, mas como se algo puxasse para baixo, faminto, esperando ele se entregar. Renato levantou com dificuldade, e assim que seus pés tocaram o piso gelado, ouviu um estalo forte vindo de baixo do chão. Era como se algo estivesse arranhando a madeira por dentro, circulando justo sob seus pés. Cada passo era acompanhado de um som úmido, como se o piso estivesse vivo, respirando junto com ele. Quando abriu a porta do quarto, esperava ver o corredor familiar de sua casa, mas encontrou apenas um vazio vermelho escuro, pulsante, que parecia se mover lentamente, como se estivesse aguardando pacientemente por sua presença. O ar vindo dali era tão quente que fez sua pele suar instantaneamente. Uma força invisível o empurrou para frente, e a porta atrás dele se fechou com um estrondo. Ele tentou voltar, mas suas mãos atravessaram a madeira como se fosse fumaça. Não havia mais porta, nem casa, nem quarto. Apenas aquele lugar que parecia respirar e observá-lo com fome. À sua frente, um corredor longo se estendia como um esôfago gigantesco, coberto por veias espessas que pulsavam em ritmo lento. A cada passo, Renato sentia o chão tremer suavemente, como se algo enorme estivesse caminhando em algum lugar abaixo. O calor aumentava até se tornar quase insuportável, mas o mais perturbador eram os sussurros que ecoavam por todas as direções. Vozes humanas, algumas chorando, outras chamando seu nome com uma familiaridade assustadora. Em certos trechos, o corredor se abria em pequenas câmaras onde figuras humanas rastejavam pelo chão como sombras queimadas. Elas não tinham rosto, apenas buracos escuros onde deveriam estar os olhos, e cada uma murmurava palavras desconexas que pareciam atravessar sua mente. Ao longe, um brilho alaranjado surgia, mas os sussurros se intensificavam, implorando para que ele não seguisse adiante, como se algo terrível estivesse esperando por ele. Mesmo com o medo corroendo seus ossos, Renato avançou até o salão iluminado por uma fogueira gigantesca, que não queimava madeira, mas formas humanas retorcidas que se dissolviam e se recompunham em ciclos infinitos. A fogueira parecia cantar, emitindo um som grave e vibrante que fazia o chão tremer. No centro do salão, uma criatura colossal emergiu da escuridão. Seu corpo era formado por pedaços de corpos humanos costurados por linhas incandescentes, e cada rosto preso à sua pele movimentava a boca em gritos silenciosos. A criatura ergueu uma das mãos gigantes e apontou diretamente para Renato. Tudo ao redor silenciou. As chamas diminuíram. As vozes desapareceram. Ele sentiu sua cabeça vibrar, como se a entidade estivesse abrindo seus pensamentos com dedos invisíveis,
examinando cada memória, cada medo escondido, cada arrependimento enterrado. A criatura então falou sem mover uma única boca, sua voz ecoava diretamente dentro da mente de Renato, quebrando pensamentos em fragmentos que se misturavam uns aos outros. Ele viu sua infância, viu seu primeiro erro grave, viu segredos que nem ele sabia que carregava. O salão inteiro se contorceu, como um organismo vivo reagindo ao interior da mente dele. De repente, o chão se partiu, revelando uma fenda profunda de onde subia um vapor escuro. Figuras presas em correntes tentavam escalar, mas eram puxadas de volta por garras afiadas. Renato viu seu próprio reflexo na fumaça, mas não era ele. Seus olhos estavam negros, sua pele rachada, suas mãos cobertas de marcas que nunca teve. O reflexo estendeu a mão para ele, abrindo a boca em um sorriso impossível, como se estivesse convidando-o a descer para sempre. O chão desmoronou sob seus pés, e Renato caiu em queda livre por uma escuridão sem fim. O ar queimava sua pele, e vozes desesperadas tentavam segurá-lo, como se quisessem companhia no sofrimento eterno. Ele tentou gritar, mas não tinha voz. Então, um clarão vermelho tomou tudo, e seus olhos se abriram bruscamente. Estava na cama novamente, suado, ofegante, com as mãos tremendo. Mas o alívio durou pouco. No canto do quarto, o mesmo buraco escuro que havia visto naquele reflexo apareceu na parede, pulsando como uma ferida viva. De dentro dele, uma mão que não era humana se estendeu lentamente, tocando o chão com dedos longos demais para pertencer a qualquer criatura conhecida. Renato congelou, incapaz de se mover, enquanto a mão deslizava para fora, dedo por dedo, como se estivesse retornando de um lugar onde ele nunca deveria ter pisado. Naquela noite abafada de quinta-feira, quando o ar parecia pesado demais para ser respirado, Júlia acordou com um som que não combinava com a casa silenciosa onde morava. Um arranhar lento, ritmado, vindo debaixo de sua cama, como unhas raspando madeira velha centímetro por centímetro. Ela ficou imóvel, sentindo o suor escorrer pela nuca, enquanto o arranhar aumentava, se transformando em pequenas batidas secas, como se alguém estivesse batendo de dentro do assoalho, pedindo ou exigindo para sair. Quando finalmente criou coragem para se mover, o colchão afundou ao seu lado, como se outro corpo tivesse acabado de se deitar ali. O ar ao redor ficou tão quente que parecia derreter. Antes que pudesse gritar, o quarto se apagou por completo, mergulhando Júlia em uma escuridão que não era ausência de luz, mas presença de algo vivo, respirando devagar, observando cada tremor do seu corpo. Quando a escuridão pareceu vibrar, o chão de madeira sob seus pés começou a se abrir, como se rachaduras fossem sendo empurradas para fora por alguma força que crescia abaixo. Um brilho vermelho escuro escapou das fendas recém-formadas, expandindo-se pelo quarto como sangue infiltrando o tecido. Júlia tentou correr até a porta, mas ao tocá-la, sentiu como se estivesse tocando metal incandescente. A madeira derretia sob seus dedos, transformando-se em uma superfície pulsante, viva, que reagia ao seu toque como pele queimando. A cama atrás dela começou a render violentamente, e quando se virou, viu mãos compridas e negras emergindo debaixo dela, agarrando o colchão como se puxassem para fora de um mundo que não deveria tocar o seu. Uma dessas mãos se estendeu em sua direção, dedos longos demais, juntando-se em um gesto quase afetuoso, quase convidativo. O chão abriu completamente, e Júlia despencou em queda livre por um túnel vivo, estreito, com paredes vermelhas que pulsavam como vasos sanguíneos gigantescos. O calor que subia dali parecia vir de um forno colossal. Sons distantes ecoavam pelas paredes risadas que mudavam de tom, gritos arrastados, orações interrompidas, tudo se misturando numa cacofonia caótica. Quando finalmente caiu sobre uma superfície firme, percebeu que estava em uma ponte estreita feita de ossos entrelaçados, suspensa sob um abismo onde figuras humanas se contorciam, presas em garras que surgiam de uma escuridão espessa demais para compreender. O cheiro queimado era tão intenso que suas narinas ardiam. À frente, uma torre feita de pedras vivas subia até desaparecer no céu de chamas. Nas janelas, sombras sem rosto observavam sua chegada, como se estivessem aguardando aquele momento há muito tempo. A torre se abriu lentamente, revelando um salão circular onde uma criatura gigantesca se erguia no centro, envolta por correntes incandescentes que pareciam mais decorativas do que restritivas. Seu corpo era deformado, composto por camadas de pele que pareciam se mover sozinhas, como se criaturas menores rastejassem logo abaixo da superfície.
Seus olhos eram fendas verticais brilhando em vermelho profundo, penetrando a alma de Júlia sem esforço. Quando ela tentou recuar, o chão atrás se fechou como um organismo que não queria deixá-la fugir. A criatura inclinou a cabeça, observando-a com uma atenção silenciosa que era mais aterrorizante do que qualquer grito. Vozes começaram a sussurrar de todos os lados, repetindo o nome dela inúmeras vezes, cada repetição mais próxima, mais íntima, até parecer que eram pensamentos dela própria se voltando contra sua mente. A entidade aproximou-se com passos que faziam o chão vibrar como se fosse líquido. Quando estendeu uma das mãos descomunais, Júlia sentiu seu corpo ser puxado para frente, sem dor, mas com a força inevitável de algo que já tinha decidido o destino dela. Ao tocá-la, um choque percorreu sua mente, projetando imagens caóticas. Seu próprio rosto deformado, versões dela mesma caminhando por corredores cheios de fogo, sombras rindo enquanto a chamavam de recém-chegada. Viu também uma versão dela presa ao chão por correntes vivas, observando tudo com olhos completamente negros. Quando essas imagens desapareceram, Júlia percebeu que o salão inteiro começava a se desfazer, como se estivesse sendo sugado para o mesmo buraco escuro que agora se abria aos seus pés. A criatura recuou, mas seus olhos continuaram fixos nela, como se estivesse marcando sua alma. Júlia caiu para dentro da escuridão profunda, sentindo camadas de ar quente rasgarem sua pele enquanto vozes desesperadas tentavam agarrá-la durante a queda. Quando tudo finalmente se apagou, ela abriu os olhos em sua cama novamente, como se nada tivesse acontecido. Porém, algo estava errado. O quarto estava impregnado de um cheiro leve de queimado, as sombras pareciam mais densas do que deveriam, e ao olhar para o chão, viu marcas de dedos compridos, queimados, arranhando a madeira ao lado da cama, bem onde tudo havia começado. Quando tentou acender a luz, ela piscou 3 vezes e por um instante, Júlia viu o contorno de uma mão escura deslizando de volta para baixo da cama, como se estivesse apenas aguardando a próxima noite para chamá-la de volta para o lugar onde, segundo ela mesma jura até hoje, acreditam que ela já pertence. O relato começa com a voz trêmula de um homem chamado Rubens, que jura ter sido arrancado do próprio corpo durante um acidente de moto numa estrada deserta. Ele descreve que, no instante em que fechou os olhos, sentiu como se os ossos estivessem sendo puxados por ganchos invisíveis, arrastando para um corredor sem fim, onde o ar parecia ferver e cada passo ecoava como se estivesse caminhando sobre metal quente. Ele conta que as paredes pulsavam como se fossem carne viva, e que algo observava por fendas escurecidas que se abriam e fechavam como bocas famintas. Rubens diz que não conseguia gritar, como se sua garganta estivesse costurada, e que a única coisa que podia fazer era continuar caminhando enquanto ouvia um sussurro repetindo seu nome de trás para frente, num tom lento e torturante, como se o próprio lugar quisesse saboreá-lo antes de engoli-lo por completo. Rubens relata que, ao chegar ao fim do corredor pulsante, encontrou uma planície interminável formada por restos humanos, como se o chão fosse uma colcha grotesca costurada de peles, ossos e trapos de carne que se moviam de maneira independente. Ele conta que cada passo fazia dedos surgirem do nada, tentando agarrar seus tornozelos, implorando para serem puxados junto com ele, como se aquele fosse o único alívio possível de suas agonias. À distância, ele viu uma torre imensa feita de corpos espremidos uns contra os outros, todos com bocas abertas em um grito mudo, e percebeu que a torre se contorcia como se respirasse. Uma figura gigantesca caminhava ao redor dela, arrastando correntes tão pesadas que pareciam arranhar o próprio horizonte. Rubens diz que o som das correntes era tão alto que fazia seus dentes vibrar, e que cada estrondo parecia arrancar um pedaço da sua sanidade. Ao tentar se afastar da torre viva, Rubens conta que uma sombra se aproximou dele, não andando, mas deslizando como fumaça densa que ganhava forma conforme avançava. Primeiro vieram olhos múltiplos, depois mãos surgindo de dentro da própria escuridão, todas tentando alcançá-lo ao mesmo tempo, mas sem tocá-lo como se estivesse medindo sua alma antes de decidir o que fazer com ela. A sombra tomou forma de um ser alto, curvado, com uma pele que parecia rachada por dentro, emitindo um brilho vermelho que lembrava brasa sob cinzas. Sem boca, a criatura abriu o peito, revelando um buraco cheio de dentes que giravam como engrenagens. Dali saiu uma voz profunda, que parecia atravessar a carne de Rubens, dizendo que ele estava ali como convidado, e que todo convidado precisava ver antes de voltar. Rubens afirma que tentou correr, mas o chão se abriu como um pulmão rasgado, sugando-o para dentro. Rubens caiu em algo que descreve como um mar denso e quente, onde não havia água, mas sim uma mistura pegajosa de sangue e fuligem.
Ele tentava subir à superfície, mas mãos surgiam do líquido viscoso, agarrando seus braços e garganta, como se quisessem arrastá-lo para o fundo. Ele viu rostos ali dentrorostos de pessoas que pareciam conscientes, mas incapazes de escapar, presos em expressões de dor perpétua. Cada vez que ele tentava respirar, algo entrava em seus pulmões, queimando por dentro como ferrugem incandescente. Rubens conta que, ao emergir por alguns segundos, viu um barco feito de ossos, conduzido por uma criatura com o rosto mascarado por uma pele costurada, segurando um remo que parecia ser uma espinha humana gigante. A criatura apontou para Rubens, e o mar inteiro pareceu responder, puxando para mais perto do barco, como se aquilo fosse inevitável. A criatura do barco inclinou-se sobre Rubens e abriu a máscara de pele, revelando um rosto que não era um rosto, mas sim um vazio onde centenas de vozes falavam ao mesmo tempo, contando histórias de pessoas que foram arrastadas para aquele lugar após sonharem com ele. Rubens diz que, naquele instante, entendeu que o inferno não era apenas um destino, mas um eco, um reflexo do medo mais profundo que cada pessoa carregava. Ele foi colocado dentro do barco, e a criatura começou a remar, atravessando um rio onde almas flutuavam como lâmpadas apagadas, acendendo brevemente ao encostar na embarcação, mostrando lampejos de suas vidas antes de desaparecer novamente. Rubens sentiu algo atrás dele, e ao virar, viu seu próprio corpo deitado no asfalto, sendo reanimado por paramédicos como se o rio fosse uma janela entre mundos. O barco começou a afundar lentamente, e a criatura apontou para a janela onde Rubens via seu corpo, como se estivesse autorizando seu retorno. Mas antes que ele despertasse, uma última visão marcou sua alma. A torre viva de corpos se inclinou na direção dele, como se estivesse observando e esperando. Ele ouviu a voz da sombra novamente, dizendo que ninguém visita aquele lugar apenas uma vez, e que marcas profundas permanecem em quem atravessa seus portões. Rubens acordou gritando no hospital, com queimaduras inexplicáveis no peito e arranhões profundos nas pernas, como se algo realmente tivesse tentado segurá-lo. Desde então, ele afirma que, todas as noites, houve correntes arranhando o chão do quarto, aproximando-se, centímetro por centímetro, prometendo que a visita não terminou, apenas começou. A última testemunha se chama Lorena, uma paramédica que afirma ter morrido por 3 minutos após sofrer uma parada cardíaca durante um resgate. Ela conta que, assim que sentiu o coração falhar, o som do mundo desapareceu como se alguém tivesse fechado uma porta atrás dela, e tudo se tornou escuro demais, profundo demais, como se estivesse mergulhando num breu líquido. Quando abriu os olhos, percebeu que estava em uma estrada iluminada por chamas fracas, presas ao chão como velas tortas, mas cada chama tinha olhos que se moviam, observando cada passo que ela dava. O ar tinha cheiro de ferro queimado, misturado com algo doce, quase nauseante, e a sensação era de que cada inspiração deixava um peso úmido dentro dos pulmões. Ela percebeu que não estava sozinha quando ouviu passos atrás dela, passos irregulares, arrastados, como se alguém com muitos pés tentasse imitar a maneira humana de caminhar, aproximando-se devagar, como se saboreasse o medo dela antes de tocá-la. Lorena virou-se e viu a criatura que a seguia, um ser alto, com ossos expostos que não eram brancos, mas escuros como carvão molhado, e uma pele fina e esticada que parecia prestes a rasgar a cada movimento. O rosto era o que mais a horrorizava. Não havia olhos, boca ou nariz, apenas linhas profundas, como se alguém tivesse arranhado o crânio até esculpir uma expressão eterna de sofrimento. A criatura ergueu um braço que se dividia em 3, cada dedo alongando-se como cabos de fibra viva, e apontou para a estrada atrás dela, indicando que havia algo que ela precisava ver. Lorena tentou correr, mas o chão se tornou viscoso, prendendo seus pés como se estivesse pisando em órgãos recém-abertos. Aos poucos, a estrada se iluminou mais, revelando centenas de silhuetas de pessoas ajoelhadas, todas com a cabeça enterrada no próprio peito, como se seus pescoços tivessem sido dobrados à força. O som que elas faziam não era humano, era um lamento grave, coletivo, pulsante, que vibrava no chão e parecia conversar diretamente com os ossos dela. Enquanto caminhava, forçada pela criatura sem rosto, Lorena viu que aquelas pessoas ajoelhadas não estavam apenas presas. Elas estavam costuradas ao chão por fios grossos que lembravam tendões endurecidos, e cada movimento delas fazia o chão inteiro estremecer como se fosse um corpo só. De repente, um dos lamentos mudou de tom, ficando mais agudo, mais desesperado, e um rosto emergiu do solo bem diante dela, como se alguém estivesse empurrando a superfície de dentro para fora. O rosto estava deformado, com olhos que se mexiam em direções diferentes e dentes espalhados por toda a carne, sem ordem alguma.
Ele sussurrou o nome dela, repetindo de trás para frente com uma voz infantil, e isso fez Lorena sentir como se algo estivesse mexendo dentro da própria cabeça, remexendo lembranças antigas e enterradas. A criatura ao lado dela tocou seu ombro e, ao fazer isso, Lorena viu flashes de outras vidas, outras mortes e outros tormentos, como se aquela entidade carregasse dentro de si milhares de histórias arrancadas à força de cada alma que passará por ali. Lorena tentou resistir às visões, mas algo puxou seu corpo para baixo, como se a estrada tivesse decidido engoli-la. Ela afundou até a cintura num terreno mole, quente e pulsante, enquanto mãos pequenas e deformadas surgiam das laterais, apertando sua pele com força suficiente para deixar marcas profundas. O ar ficou mais pesado, mais denso, e ela percebeu que estava descendo para uma segunda camada daquele lugar, onde o som se tornava tão alto que parecia estar dentro dela, reverberando entre as costelas. Quando finalmente emergiu do outro lado, encontrou-se em uma sala circular feita de ossos que se moviam como engrenagens, rangendo com um ritmo mecânico e horrível. Ali, no centro, havia uma figura sentada em um trono composto de espinhas humanas entrelaçadas. A figura usava uma máscara de ferro que escorria sangue pelas laterais, como se estivesse sendo aquecida por dentro. Ao vê-la, o ser inclinou a cabeça, como se reconhecesse algo, e murmurou que Lorena pertencia a 2 lugares ao mesmo tempo. A figura do trono ergueu uma mão, e o teto de ossos se abriu como uma boca gigantesca, revelando cenas do mundo dos vivos. Lorena viu seu próprio corpo sendo atendido pelos colegas paramédicos, viu mãos pressionando seu peito, ouviu vozes chamando o nome dela, mas essas vozes vinham distorcidas, como se atravessassem água fervente. A figura explicou que cada pessoa que visita aquele lugar deixa algo para trás e leva outra coisa consigo, um equilíbrio que nunca pode ser quebrado. Em seguida, o ser apontou para o peito dela, e Lorena sentiu um rasgo quente, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Ela viu sua própria sombra sendo puxada para o chão, contorcendo-se como se tivesse vida própria, agarrando-se às rochas ardentes para tentar escapar. A figura disse que aquilo era apenas um depósito, um marcador para garantir que ela sempre se lembraria de onde esteve, mesmo sem querer, mesmo sem compreender o que a aguardava no futuro. Num único gesto, a figura do trono puxou o que restava da sombra de Lorena e a despedaçou como se fosse feita de fumaça sólida. O chão tremeluziu, as chamas ao redor subiram como explosões silenciosas, e a estrada de onde ela viera se abriu como uma ferida incandescente. Lorena sentiu seu corpo ser lançado para cima, como se estivesse sendo cuspida daquele mundo, e a última coisa que viu foi a criatura sem rosto observando a partir da beira da estrada, imóvel, mas transmitindo a sensação clara de que aquilo não era um adeus. Ela acordou na ambulância, com lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto e marcas profundas de dedos ao redor dos tornozelos. Desde aquele dia, Lorena diz que sua sombra nunca mais se comportou como antes. Às vezes ela se move antes dela, às vezes aponta para lugares onde nada existe, e às vezes simplesmente desaparece. E quando isso acontece, Lorena sente o mesmo cheiro de ferro queimado, o mesmo cheiro que existia na estrada onde ela diz ter pisado no inferno. O 7º relato vem de Eduardo, um caminhoneiro que perdeu o controle do veículo numa rodovia isolada, capotando diversas vezes até ser lançado para fora da cabine. Ele afirma que, no instante em que tocou o chão, tudo ficou completamente silencioso e imóvel, como se o acidente tivesse congelado o tempo ao seu redor. Ao piscar, percebeu que já não estava na estrada, mas sim numa vasta escuridão cortada por rachaduras avermelhadas que pulsavam como veias gigantescas. Ele caminhou sem saber para onde ir, sentindo algo quente escorrendo dos olhos, não lágrimas, mas uma espécie de líquido grosso e quente, como se o próprio ar estivesse derretendo sua visão. A cada passo, correntes distantes tilintavam, ritmadas como respiração, aproximando-se devagar, enquanto vozes fracas sussurravam palavras que ele não reconhecia, mas que pareciam chamá-lo para dentro de um buraco ainda mais profundo naquela escuridão viva. Eduardo descreve que, conforme avançava, a escuridão começou a tomar formas. Primeiro vieram colunas enormes, feitas de ossos unidos por uma resina escura que pingava como piche fervente. Depois surgiram portas gigantescas, todas fechadas, vibrando como se algo batesse nelas incessantemente do lado de dentro. Em uma delas, Eduardo viu dedos surgindo pelas frestas, finos e compridos, arranhando a madeira escura como se quisessem abrir passagem. Ele tentou recuar, mas a estrada atrás dele havia desaparecido, substituída por um abismo onde rostos surgiam e desapareciam na superfície fluida, chorando lágrimas que queimavam ao cair.
Uma das portas se abriu lentamente, rangendo com um som que parecia misturar metal e carne, e um vento quente escapou de lá de dentro, trazendo consigo um odor de ferrugem e ossos queimados que fez o estômago dele revirar. Foi então que ele viu uma figura cruzar a soleira, caminhando na direção dele. A criatura que saiu da porta tinha forma humana, mas seu corpo era feito de músculos expostos, como se toda a pele tivesse sido arrancada de maneira meticulosa. Ainda assim, não havia sangue escorrendo, tudo estava seco, rígido, como se tivesse sido queimado até virar couro vivo. O rosto era oculto por uma máscara de madeira, esculpida com um sorriso largo demais, cheio de dentes, mas dentes que não eram dela dentes humanos, amontoados, encaixados aleatoriamente. A criatura estendeu o braço, e os dedos se dividiram em múltiplas pontas, que tremiam como antenas, farejando o ar ao redor. Eduardo diz que, quando aquelas pontas encostaram no peito dele, sentiu como se sua alma fosse puxada para fora por fios invisíveis. Naquele contato breve, ele viu visões rápidas, pessoas correndo em corredores flamejantes, crianças chorando dentro de caixas de ferro, e sombras gigantescas caminhando entre montanhas de corpos. Era como se a criatura estivesse mostrando a ele tudo o que o aguardava. Quando a criatura segurou seu rosto, Eduardo gritou, mas não houve som algum. Ele descreve que, naquele instante, uma segunda porta se abriu atrás dele, e uma mão gigantesca, de pele rachada e dedos longos como lâminas, o puxou para dentro. Lá dentro, não havia chão, apenas uma névoa espessa que parecia feita de ossos triturados. Ao tocar a névoa, sentiu formigamentos intensos percorrerem sua pele, como se pequenos insetos caminhassem por baixo dela. Rostos surgiam e desapareciam na névoa, cada um murmurando frases sobre suas vidas, seus pecados, seus medos, tudo misturado como uma única corrente de sofrimento coletivo. A mão gigante empurrou Eduardo para dentro de um círculo de fogo negro, chamas que não queimavam o corpo, mas sim a memória. Ele sentiu lembranças serem arrancadas. Nomes, lugares, momentos felizes, tudo se desfazendo como papel molhado, enquanto o fogo sussurrava que aquela era a primeira etapa para corrigir o que havia sido quebrado. Eduardo conta que, ao tentar fugir do círculo, o fogo se transformou em figuras humanas, todas sem rosto, que o seguraram pelos braços e pelo pescoço. Elas o ergueram como se pesasse nada, aproximando-o de uma fenda gigantesca que se abria no teto, revelando uma névoa vermelha que pulsava como um coração vivo. De dentro da névoa, surgiu um olho enorme, com a íris feita de símbolos girando, símbolos que Eduardo insiste que nunca tinha visto, mas que pareciam conversar diretamente com sua mente. Ele sentiu sua consciência ser puxada para dentro daquele olhar, como se estivesse afundando em um oceano infinitamente profundo. A criatura mascarada reapareceu atrás dele, colocando as mãos nos ombros dele e inclinando sua cabeça para cima, obrigando-o a encarar o olho até sua visão se fragmentar, como vidro quebrando. Eduardo ouviu a frase, "Você verá 2 vezes, mas lembrará uma", ecoando como um comando absoluto. Num estalo súbito, Eduardo despertou preso às ferragens do caminhão, sendo puxado pelos bombeiros, coberto de sangue e gritando que o olho estava observando. Ele não lembrava do acidente, mas lembrava com detalhes de cada corredor, cada chama viva, cada criatura que o tocou naquele lugar. No hospital, médicos relataram que ele passou horas falando em uma língua completamente desconhecida, com a voz distorcida, grave, como se não fosse dele. Desde então, Eduardo afirma que, todas as noites, vê o mesmo olho surgir no teto do quarto, pulsando como um farol maligno. Às vezes ele o ignora, mas quando o encara por mais de alguns segundos, sente memórias desaparecendo, fotos antigas perdem significado, nomes ficam em branco, e seu reflexo no espelho parece atrasado, se movendo um segundo depois dele. Ele acredita que não escapou do inferno, apenas ficou com a passagem de volta marcada, esperando ser chamada na hora certa. A 8ª testemunha é Márcia, uma atendente de hospital que sofreu um aneurisma repentino durante o expediente. Ela conta que, no exato instante em que caiu no chão, sentiu seu corpo se dissolver como poeira sendo sugada para dentro de um funil escuro. Quando abriu os olhos, estava em uma sala enorme, feita inteiramente de carne pulsante, como se estivesse dentro de um organismo vivo e consciente. As paredes respiravam, expandindo-se e contraindo-se em intervalos irregulares, enquanto veias grossas corriam por toda a estrutura, levando um líquido escuro que emitia um brilho doentio. O som ali era constante, um batimento profundo, lento, tão forte que fazia o chão tremer sob os pés dela.
Conforme deu os primeiros passos, percebeu vultos rastejando pelas paredes, deixando rastros luminosos, como se fossem larvas gigantes tentando fugir de algo ainda maior que as perseguia naquele ambiente orgânico e sufocante. À medida que caminhava, Márcia ouviu um choro distante, um som frágil, infantil, ecoando pelas artérias vivas que formavam corredores intermináveis. Sem entender porquê, seu corpo se moveu sozinho na direção daquele lamento, como se alguém a puxasse internamente. As paredes começaram a mudar de textura, ficando cheias de mãos pequenas que surgiam e desapareciam, tentando agarrar os tornozelos dela. Márcia descreve que sentiu dedos gelados subirem pelo seu corpo, deixando marcas profundas que ardiam como queimaduras. O choro ficou mais alto, mais desesperado, até que ela encontrou uma porta feita de ossos que se moviam sozinhos, roçando uns nos outros como dentes rangendo. Ao tocá-la, a porta se abriu, revelando uma sala circular onde dezenas de berços estavam dispostos, todos balançando ao mesmo tempo, mesmo sem que ninguém os tocasse. Dentro de cada berço havia um bebê, mas nenhum deles tinha rosto. Apenas pele lisa, esticada, tremendo como se tentassem chorar sem boca. Os berços se moveram de forma sincronizada, aproximando-se de Márcia como uma onda silenciosa. Ela tentou recuar, mas algo a segurou pelo pescoço, erguendo seu olhar para o teto, onde havia uma enorme membrana transparente. Por trás da membrana, uma criatura gigantesca rastejava, com múltiplos olhos espalhados pelo corpo, cada um observando Márcia com fome e interesse. A membrana latejava como se estivesse prestes a estourar, deixando cair pequenas gotas de líquido quente sobre ela, gotas que corriam pela pele e queimavam como ácido. Os bebês sem rosto começaram a emitir um som grave, não humano, algo que vibrava dentro da cabeça dela e fazia suas lembranças torcerem como se estivessem sendo arrancadas e recolocadas em outra ordem. A criatura acima começou a pressionar suas mãos enormes contra a membrana, criando rachaduras que revelavam partes de dentes longos, tortos, organizados de maneira caótica, todos apontados para o centro da sala onde Márcia estava presa. A sala tremeu quando a membrana se rompeu com um estalo úmido, e a criatura desceu como uma massa viva de carne e ossos disformes. Seus múltiplos olhos se abriram todos ao mesmo tempo, refletindo memórias que não eram dela. Viu guerras, viu pessoas sendo arrastadas para rios de fogo, viu mulheres chorando enquanto sombras arrancavam seus nomes da boca. A criatura tocou o ombro de Márcia, e naquele instante ela sentiu sua alma ser dobrada como papel molhado. Uma das bocas da criatura se aproximou de seu ouvido e sussurrou que ela não deveria ter sido chamada ainda, mas que já que estava ali, precisaria deixar uma parte de si para equilibrar a balança. O chão se abriu como uma ferida, revelando mãos compridas que se esticaram e agarraram suas pernas, arrastando-a para dentro de um abismo repleto de vozes que imploravam, ordenavam, amaldiçoavam. Tudo se misturava, criando um coro insuportável de desespero puro. Márcia caiu em um corredor estreito, onde milhares de olhos estavam incrustados nas paredes, piscando em ritmos diferentes. Cada olho mostrava algo, uma lembrança dela, uma lembrança de desconhecidos, cenas que pareciam fragmentos de vidas roubadas. Ela percebeu que cada vez que olhava para um desses olhos, parte de sua identidade desaparecia por alguns segundos, retornando diferente, como se algo tivesse sido editado. No fim do corredor, uma figura alta e magra aguardava, com braços longos demais e uma cabeça que se dividia em 3 faces simultâneas, uma sorrindo, outra chorando, outra completamente neutra. A figura tocou o peito de Márcia, e sua visão se apagou por um instante. Quando voltou, ela estava de pé em cima de uma ponte de ossos suspensa sobre um rio de sombras que sussurravam seu nome, repetindo como se ensaiassem chamá-la há anos. A figura disse que era hora de devolvê-la, mas que o preço já havia sido pago. Num piscar, Márcia acordou numa maca do hospital, rodeada por médicos assustados, dizendo que ela havia parado de respirar por 2 minutos. Ela tentou falar, mas sua voz não saía, apenas um som abafado, como se estivesse ecoando de dentro de um túnel. Dias depois, começou a notar que, quando ficava sozinha, pequenos choros ecoavam pelos corredores, choros iguais aos dos bebês sem rosto. Às vezes, ao olhar para o teto, via uma membrana fina tremendo, como se algo estivesse rastejando por trás dela, observando e aguardando. E, o pior, em certas noites, ao se olhar no espelho, Márcia percebe que sua própria face fica, por breves instantes, completamente lisa, como se o inferno estivesse testando deixá-la igual aos seres que viu lá dentro. Ela vive com medo de dormir, porque sente que, a qualquer momento,
A criatura pode decidir que o preço precisa ser cobrado novamente, e da próxima vez, talvez ela não volte. O 9º depoimento pertence a Ramon, um mergulhador amador que sofreu um afogamento durante uma expedição noturna em um lago isolado. Ele conta que, no instante em que não conseguiu mais subir à superfície, uma força o puxou para baixo de forma brutal, como se mãos gigantes estivessem enterradas na água esperando por ele. A pressão esmagava seus pulmões, mas, em vez de perder a consciência como seria natural, ele sentiu seu corpo atravessar algo semelhante a uma cortina gelada. Quando abriu os olhos, percebeu que estava em um ambiente totalmente seco, porém coberto por uma névoa densa que cheirava a carne apodrecida. O chão era formado por costelas enormes, enfileiradas como se caminhava sobre o tórax de uma criatura colossal. Ao longe, sons metálicos ecoavam, acompanhados de gritos arrastados, como se várias pessoas estivessem presas dentro das paredes daquele lugar, tentando avisar que ele jamais deveria ter cruzado aquele limiar. Ramon avançou lentamente, sentindo o ar vibrar como se alguém respirasse bem próximo ao seu ouvido, embora não houvesse nada ali. A névoa começou a se abrir, revelando torres feitas de colunas ósseas retorcidas, ligadas por fios musculares que pulsavam, como se fossem nervos gigantes. Em uma das torres, ele viu figuras humanas encolhidas, acorrentadas pelas costelas, com os olhos abertos olhando fixamente para ele, mas sem qualquer sinal de vida ou piscar. Uma delas ergueu a cabeça de maneira trêmula e apontou para o chão, como se o avisasse de algo terrível. Foi então que Ramon percebeu que as costelas se mexiam, subindo e descendo como um pulmão vivo, emitindo estalos horríveis. Cada vez que o chão se movia, rostos de pessoas surgiam entre os ossos por frações de segundo, gritando silenciosamente, como se estivessem eternamente presas na estrutura daquele lugar. O vento ali parecia sussurrar seu nome, puxando para dentro de um corredor ainda mais profundo e sufocante. Ao entrar no corredor, Ramon viu que as paredes tinham olhos espalhados por toda parte, observando cada passo que ele dava. Alguns olhos choravam sangue, outros se moviam rapidamente de um lado para o outro, como se tentassem identificar o que ele era. Ele sentiu o corpo tremer, mas continuou andando até chegar a uma sala circular onde havia uma gigantesca escultura feita de corpos fundidos uns nos outros, como se alguém tivesse derretido dezenas de pessoas e moldado uma única massa viva. De dentro dessa massa, uma boca enorme se abriu, lenta e rangendo, liberando um jato de ar quente que cheirava a queimado. A boca então falou com uma voz que parecia vir de múltiplos lugares ao mesmo tempo, chamando Ramon pelo nome completo, dizendo que ele havia sido detectado cedo demais. Enquanto a voz ecoava, braços surgiram da escultura, esticando-se como serpentes de carne que tentavam agarrar suas pernas, seus braços e até seu rosto, tentando absorvê-lo para dentro daquele amontoado de dor viva. Ramon correu, mas o corredor começou a encolher atrás dele, forçando-o a se mover cada vez mais rápido. Quando virou à esquerda, encontrou um abismo gigantesco onde mãos colossais, queimadas e deformadas, emergiam de um mar escuro, tentando agarrar qualquer coisa que passasse por cima. Uma ponte estreita, formada por vértebras gigantes unidas por músculos rígidos, ligava os dois lados. Ele colocou o pé sobre a ponte e ouviu um rangido profundo, quase como um grito de dor. Cada passo fazia a ponte se contrair, como se fosse um organismo vivo tentando expulsá-lo. No meio da travessia, uma criatura subiu do mar escuro. Tinha forma humanoide, mas sem pele, com mandíbulas expostas e dentes intermináveis. Ela caminhava sobre as mãos gigantes como se fossem degraus. Quando chegou perto, abriu a boca e soprou um ar tão frio que parecia congelar a alma. O sopro fez com que Ramon visse imagens terríveis de seu próprio corpo sendo despedaçado, como se estivéssemos assistindo ao seu destino anunciado. Ele conseguiu correr e atravessar a ponte, mas, ao chegar ao outro lado, encontrou uma porta gigantesca feita de garras entrelaçadas. Assim que tocou nela, a porta se abriu sozinha e uma luz vermelha intensa o cegou. Quando a luz diminuiu, Ramon percebeu que estava diante de uma criatura imensa, sentada em um trono feito de ossos humanos, cada osso ainda emitindo ecos de vozes sofridas. A criatura tinha vários rostos, todos unidos, cada um chorando, gritando ou sorrindo de forma distorcida. Os rostos se moviam como engrenagens vivas, trocando lugares enquanto falavam com ele em sussurros que perfuravam sua mente. Ela apontou para Ramon com um dedo alongado e torto, dizendo que ele havia visto o que não deveria, mas que ainda havia tempo de devolvê-lo ao lugar dos vivos. No entanto, também disse que uma parte dele jamais sairia dali,
pois já havia sido marcada no momento em que atravessou o abismo de vértebras. Quando a criatura tocou seu peito, Ramon sentiu uma dor tão profunda que acreditou que seu coração tivesse sido arrancado. Mas, num piscar de olhos, estava flutuando na água novamente, sendo puxado por colegas que o resgatavam. Ele acordou vomitando água e gritando que os rostos estavam trocando de lugar. Nos dias seguintes, começou a notar coisas estranhas. Às vezes, ao se olhar no espelho, via seu rosto mover um segundo depois de seu corpo. Em outras vezes, sua imagem sorria sozinha, mesmo que ele estivesse sério. À noite, ouve o som do mar escuro chamando seu nome, como se mãos gigantes o convidassem a voltar. E, quando fecha os olhos por tempo demais, vê a escultura viva se mexendo dentro de sua mente, como se esperasse o momento perfeito para puxá-lo de volta para aquele lugar onde, segundo ele, já deixou uma parte da própria alma, uma parte que continua gritando, presa entre ossos, aguardando sua volta inevitável. A testemunha da 10ª história é um homem chamado Darlan, que descreveu sua experiência como um mergulho consciente na ruína. Ele conta que tudo começou durante uma madrugada silenciosa, quando acordou sem ar, como se mãos invisíveis estivessem apertando seu peito. Ao tentar respirar, a visão escureceu, e uma força pesada o puxou para baixo, arrastando-o por um vazio que parecia infinito e gelado. Darlan afirma ter escutado vozes muito antes de enxergar alguma coisa, vozes que sussurravam seu nome com uma intimidade doentia, como se o conhecessem desde antes do nascimento. Quando a queda terminou, ele se viu em um campo desolado, composto por areia negra, rachaduras brilhantes como brasa viva e um céu vermelho pulsante, como se estivesse respirando. Esse foi o início da visão mais aterrorizante de sua vida, segundo ele. O primeiro detalhe que chamou sua atenção não foram as criaturas, nem o calor sufocante que parecia queimar de dentro para fora, mas sim o silêncio que dominava o lugar, um silêncio tão profundo que fazia o próprio som dos seus pensamentos ecoar. Darlan disse que, ao caminhar, percebeu formas humanas ajoelhadas na areia negra, balançando levemente o corpo para frente e para trás, como se estivessem presas em algum tipo de ritual interminável. Elas não falavam, não choravam e não pediam ajuda, apenas tremiam como folhas mortas ao vento. Ao se aproximar de uma delas, a figura ergueu lentamente o rosto, revelando olhos completamente brancos, sem pupilas, e uma boca costurada com o que parecia ser arame enferrujado. Quando tentou se afastar, todas as figuras começaram a virar a cabeça ao mesmo tempo, acompanhando seus movimentos mesmo sem conseguir enxergar. Foi nesse momento que Darlan percebeu a presença de algo maior observando-o. Ele descreve uma sombra gigantesca que se projetava no horizonte, movendo-se com fluidez, como se deslizasse pela paisagem rachada. Cada passo que dava fazia o chão vibrar de forma tão intensa que seus ossos pareciam tremer por dentro. A sombra então tomou forma, algo com o torso esguio, braços longos demais e uma cabeça que se dobrava para os lados, como se estivesse tentando ouvir sons vindos de todas as direções ao mesmo tempo. A criatura não caminhava, ela rastejava, como um animal faminto. Darlan afirmou que sentiu um cheiro insuportável de carne antiga queimada assim que ela se aproximou, um odor que parecia penetrar na pele e se alojar no fundo da garganta, tornando impossível respirar sem sentir vontade de vomitar. A criatura inclinou o rosto em sua direção, revelando uma boca que se abria na vertical, expondo uma série de dentes finos como agulhas. Darlan disse que tentou correr, mas percebeu que seus pés estavam presos na areia negra, afundando como se ela ganhasse peso sempre que o pânico aumentava. O monstro então aproximou as mãos longas, cobertas por uma pele acinzentada que parecia prestes a se rasgar, e colocou os dedos em sua testa. Ele descreve a sensação como ter a mente arrancada do corpo, um frio cortante invadindo seu cérebro, expondo memórias, medos, arrependimentos. A criatura parecia folhear seus pensamentos como páginas de um livro antigo, procurando algo específico. Darlan não conseguia gritar, não conseguia se mover, apenas sentia seu passado sendo revivido de forma distorcida, como se estivesse vendo sua vida por olhos que desejavam sua destruição. Quando a criatura finalmente encontrou o que procurava, soltou um som que não parecia pertencente a nenhum animal da terra, um ruído profundo, ritmado, como o motor de uma máquina enferrujada. Em seguida, Darlan viu diante de si uma cena de sua infância, mas completamente deturpada. Seu quarto estava tomado por sombras que se contorciam como serpentes, e no centro dele havia a figura de sua mãe, porém sem rosto. A criatura ao seu lado tocou essa lembrança distorcida e murmurou algo em um idioma gutural, que fez os ossos de Darlan vibrarem novamente.
A cena então se incendiou, queimando lentamente e espalhando cinzas brilhantes pelo ar vermelho. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma visão, era uma tentativa de aprisioná-lo dentro dos seus próprios traumas, como se o inferno estivesse moldando sua punição personalizada. No instante em que acreditou que seria consumido pela criatura e pelas memórias queimadas, um clarão branco cortou o céu avermelhado. A luz parecia rasgar o espaço, criando uma rachadura que pulsava como um coração. A criatura recuou, soltando um rugido de fúria, enquanto a areia negra começava a se desfazer sob os pés de Darlan. A força que antes o puxava para baixo agora o empurrava para cima, arrancando daquele pesadelo com violência. Ele acordou na própria cama, suado, gritando, com o peito ardendo como se tivesse sido pressionado por garras invisíveis. Desde então, afirma sentir a sombra observando pelas frestas do quarto sempre que tenta dormir. Darlan encerra seu relato dizendo que o inferno não é um lugar distante, é uma presença que segue quem já o viu, esperando o momento certo para levar de volta aquilo que considera seu.